Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, amanhã é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse é um hábito que mata quase 6 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Para você ter uma ideia, imagina comigo, a cidade do Rio de Janeiro possui cerca de 6,5 milhões de habitantes. Então, todos os anos, o cigarro mata em números o que corresponde a quase toda a população da segunda maior cidade, a segunda cidade mais populosa do nosso país. A gente sabe que o cigarro ele traz vários malefícios, né? E entre esses malefícios, quais são os principais, os maiores causadores de morte ou de problemas para quem é fumante? Nós temos alguns pacientes que pertencem a um grupo de risco, né? Então, nós temos um principal fator, que é o fator genético, a herança hereditária, o fator familiar, pacientes que já têm história na família, história de câncer na família, é um fator de risco. Como nós falamos aí, a questão do tabagismo, né, e do etilismo também, pacientes que são etilistas crônicos ou tabagistas crônicos potencializam aquela possibilidade de desenvolver um câncer, no caso nós estamos aqui discutindo câncer de boca. Tem estudos que mostram que um paciente que é etilista, ele tem 9 vezes mais possibilidade de desenvolver um câncer, o tabagista cerca de 15 vezes mais possibilidade, e quando há aquela associação, aquela interação entre o tabagismo e o etilismo, aí esse potencial aumenta em 35 vezes. Né? Então nós temos aí, além disso, a questão nutricional é muito importante, né? Pacientes que não têm um hábito de uma alimentação saudável, frutas, verduras, né? Pacientes que são desnutridos, imunodeprimidos, têm esse potencial aumentado também. Pacientes que têm uma dieta pobre em proteínas, em vitaminas, em minerais, né? Pacientes que a própria senilidade é um fator, né, que aumenta essa probabilidade. Nós temos, no caso especificamente do câncer de boca, aumento da incidência nos homens, né? Tem estudos correlacionando também a utilização de antissépticos com muita concentração de álcool durante longo prazo, né? E quando nós falamos também em câncer de boca, quando nós associamos a questão também dos lábios, a própria exposição à luz solar é um fator de risco, né? Existem vários estudos que, dependendo da profissão, da atividade profissional da pessoa, às vezes 15, 20 anos, 30 anos sob uma luz, sob a exposição solar, sobre a luz ultravioleta muito intensa, aumenta aquela possibilidade de desenvolvimento de um câncer de lábio, por exemplo. Né? Uma coisa que eu queria colocar, aproveitando o teu gancho, a gente vê que a questão local é muito importante, porque, por exemplo, no sul, o chimarrão quente demais. Então, isso eu pude ver na época que eu tive consultório em Porto Alegre, que a incidência de câncer de boca lá era grande. Seria, aí vamos colocar para as pessoas entenderem, seria por questão da alta temperatura na qual é ingerido, no caso? A questão da temperatura, ela é um fator promotor e um fator indutor a mais, né? Tem estudos que mostram que na ponta de um cigarro pode chegar a uma temperatura de 800 graus. Né? Então, aquilo, quando é utilizado muito constantemente, altera a superfície epitelial, e quando você tem feridas na cavidade bucal, até mesmo feridas traumáticas, por próteses mal adaptadas, funciona como um fator facilitador para o desenvolvimento de uma moléstia, de uma doença em cavidade bucal. Seria quase que, no caso, mal comparando, né? A pessoa ela tem um machucado na perna, ela não cuida, aí ela vem desenvolver uma celulite, né, por estafilococcus e streptococcus, ali que são germes, então seria uma porta de entrada, no caso, isso para uma consequência maior, que através de uma anamnese, a pessoa ela já pode até saber qual é o histórico, através do histórico familiar dela, o que ela tem propensão ou não, e com isso procurar algum profissional para que possa minimizar os riscos para que ela venha desenvolver aquilo ali. O que é uma anamnese? Eu não sei o que é isso. É uma história clínica. Desculpe. Que nós vamos escolher do paciente se ele tem algum problema de saúde, histórico. De fatores patológicos pregressos e atuais, é todo um histórico para você analisar até mesmo aquele risco daquele paciente. Caio, é aquilo que eu acho que é importante. Eu fico assustado, né? Eu, felizmente, sou não fumante e nunca fumei, mas é uma coisa que é estranha a gente ver como que é o lucro, a ganância, né?
Se o cigarro faz mal, em todos os maços de cigarro vem um alerta que faz mal, é prejudicial à saúde, né? Que provoca câncer de boca, provoca câncer nos pulmões e tudo mais. Por que não fecha as indústrias do cigarro? Né? Por que deixam funcionar? E eu, como advogado, a gente sabe que aquele aviso, aquele alerta é para exatamente isentar o fabricante de eventual condenação judicial, responsabilidade civil, dano material, e apesar disso tem muitas ações correndo no tribunal porque a pessoa adquiriu um câncer devido ao cigarro. Então, essa doença, eu não quero. Ela é responsável, porque toda a sociedade está pagando para isso, para fazer o tratamento no SUS, nós estamos pagando, mas quem provocou foi a indústria do tabaco. Então, eu acho que aqui nós estamos falando um pouco de saúde pública, né? E deve ter o alerta. Então, o problema primeiro é a primeira tragada. Não dê nunca. Eu lembro que eu dei uma primeira tragada no Elefantinho, aos 16 anos, né? As namoradinhas todas fumavam, né? Você está namorando, tia, me ensinou, mas eu falei, opa, é aqui que eu vou parar. Graças a Deus, foi a primeira e a única. Então, eu queria exatamente perguntar para os doutores aqui, tá? Que vocês são especialistas e que, na hora que chega um fumante na presença dos senhores, e vocês estão vendo que às vezes está no início o fator de risco, já está aparecendo a doença, o que os senhores vão falar para os seus pacientes e para ele realmente largar o fumo e tratar da doença e se curar? É possível a pessoa, numa consulta com vocês, falar, ó, para e você não volta mais, ou ele vai ter dificuldade em parar com o vício? Bom, na verdade é possível. Hoje o SUS dispõe de tratamento para diminuir o uso do tabaco. O que acontece? Quando o paciente chega no nosso consultório, para um atendimento no hospital universitário onde a gente trabalha, e ele é um potencial paciente de risco, e além disso ele faz uso do tabaco, a gente explica para ele todas as possibilidades que ele tem de continuar fumando. Apesar do que é muito difícil parar só com essa explicação. Isso que eu queria falar, é porque geralmente a pessoa sabe quais são os riscos, mas a dificuldade vai muito além. Tem a questão do vício da dependência, né? O que vocês fazem para combater isso? Na verdade, a gente tenta explicar para os pacientes o grau de risco que ele está sofrendo quando ele é um tabagista inveterado. Fumar causa dependência psicológica, emocional, comportamental, química dos pacientes. A gente sabe que é muito difícil. Tem que ter uma ajuda multidisciplinar para conseguir você diminuir o uso do tabaco. Só para ilustrar agora, eu estava em Passa Quatro agora, numa reunião lá, num evento, teve um senhor, entendeu, mais de 50 anos, falou para mim que ele fumava 4 maços de cigarro por dia, ou seja, 80 cigarros, né? Eu achei aquilo, mas ele falou que felizmente tinha parado e tal, mas o vício dele era muito grave, acentuado. Né? Acendeu um atrás do outro, né? Mas, na verdade, o Brasil hoje ele é considerado pela OMS referência no combate ao tabaco. Exatamente. Pelas políticas públicas, aumento de impostos sobre a indústria do tabaco, a dificuldade que se criou, as proibições de propagandas, a proibição de puridade para o uso do cigarro. E você vê que é estranho. Eu li há pouco tempo aqui que eu acho que o Brasil arrecadava, não sei se são bem esses números, tá? Mais ou menos 18 bilhões que arrecadava em impostos da indústria do tabaco, mas os gastos com tratamento de saúde, SUS, era bem superior. Multiplica então, isso. Multiplica, né? Eu acho que você já deve ter lido esse respeito também. Então, o que arrecada de imposto é inferior ao que gasta para o tratamento de saúde aí dos dependentes aí do tabaco. Mas o Brasil realmente é referência. Tanto é que você, por exemplo, dentro do restaurante você não pode fumar. A proibição foi um fator que ajudou muito a inibir o uso assim indiscriminado que tinha do cigarro. Porque, além de tudo, era uma moda, né? O cara via... dificilmente nos anos 60 tinha alguma propaganda de televisão, você via algum filme que o mocinho propaganda, né? Não estava fumando, saúde, né? aquela coisa toda. Então, existe um modismo, mas existe um fator, que eu acho que eles concordarão comigo, que é um fator de dependência química. A pessoa, por exemplo, eu experimentei cigarro e não me adaptei. Eu nunca fumei na minha vida.
Tá? Assim como o álcool. Eu nunca usei álcool exageradamente na minha vida. Então, eu acho que existe um fator de dependência química que, se a pessoa não conseguir, a família da pessoa, eu sempre coloco muita família no meio, sabe? Porque, por exemplo, por uma questão de viver bem, às vezes a pessoa ela não educa, não explica ao filho a coisa da maneira correta. Não, deixa ele para lá, que depois ele larga isso. A coisa não é bem assim. Tá? Então, o cigarro também é uma porta de entrada para outros fatores químicos, né? Eu brinco que tem gente, por exemplo, no fator álcool, ele não tem, ele tem vestígio de sangue na corrente etílica, porque a quantidade, a gente não sabe nem como é que é processado aquilo dentro do organismo. E como o Eduardo falou, essa combinação, né, entre álcool e cigarro potencializa em muito os riscos, né, de ter algum problema bucal. Nós temos a oportunidade de ver lá no ambulatório do Hospital Universitário que até muitos pacientes recorrem ao serviço, às vezes com uma higienização, com uma condição de saúde bucal muito ruim, mas é difícil você estabelecer, no direito fala nexo causal, né, a relação de causa e efeito entre o câncer e a precária higienização oral. Mas, quando você vai analisar outros fatores, ele tem outros fatores de risco associados, como tabagismo e o etilismo. E tem uma coisa, né, que você colocou que eu achei muito importante. Por exemplo, eu já vi pacientes desenvolverem candidíase na boca por excesso de desinfetante bucal à base de álcool. Tá? Então cai a resistência no local e ela, logicamente, aparece. Então, até a escolha disso, da tua higienização, é importante. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, nosso último do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para continuar sobre esse assunto. Tá. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No intervalo, o bate-papo continua aqui. Até é difícil, né, controlar os alunos, porque os alunos gostam de falar, meu Deus do céu. Você quer fazer uma pergunta? Exatamente. Quer fazer um comentário? Eu acho que o assunto é relevante. Eu acho que todos os programas da mesa de debate são importantíssimos e, para mim, ainda mais relevo quando se trata de saúde pública, né? Porque Exato. O maior patrimônio da pessoa é a vida, né? O bem jurídico maior é exatamente a vida. Então passa pela saúde, que a pessoa tem que falar, quando acontece uma doença, acaba com o sonho dela, é transtorno psicológico, é de toda natureza, acaba, entendeu? Então a pessoa tem que agir preventivamente, né, doutor? Isso. Mas eu queria que aí o problema do tabaco, o problema da herança, né? Da herança genética, né? E pode haver problema. Então eu queria quais as recomendações, orientações que o senhor daria para a mulher, para a gestante, né? Se ela é fumante, se ela deve parar de fumar, ou se ela fuma, reduzir, e quais são as consequências para o feto, né? Que pode ter algum problema sério depois, se é um fator de risco, essa criança sair com algum problema futuramente, pode ter problema aí, né, de saúde. Eu acho que o paciente que já é um tabagista crônico, ele tem que ser acolhido por um serviço multiprofissional. Não só a mulher, mas como, né, o pai da criança. E, como nós discutimos anteriormente, realmente é difícil você dessensibilizar, reduzir o hábito do tabagismo dele, né? Muitos pacientes fumavam a vida inteira, têm hoje, às vezes, um câncer, e eles assumem o risco e muitos deles querem continuar com o hábito. Eu acho que o importante é o atendimento precoce, né? Hoje nós temos uma redução da utilização, uma inibição da utilização da mídia, que funciona como um estímulo, e a questão de ser um estímulo, seja para o feto, seja para a gestante, seja para o adolescente ou para o idoso, é realmente muito significante. Então, eu acho que, a partir do momento que há uma campanha pública que você possa desestimular, né, e criar alternativas terapêuticas para poder acolher aquele paciente, ele ter um acompanhamento, é a melhor conduta que se teria para ter um melhor resultado. E tem um entendimento, ao meu ver, né? Com o passar do tempo, eles são especialistas nisso, eles podem falar bem melhor do que eu. Existe uma perda óssea na região maxilar. Quase todo mundo, assim como retração da gengiva e outras coisas mais. Então, se você já sabe que você já tem esse tipo de problema, né? E você acrescenta alguma coisa em cima disso aí, vai ser muito pior. Por exemplo, as pessoas têm uma carência, por exemplo, ou o sol demais é ruim ou de menos. Então tem um determinado período que você teria que fazer uma ingesta de vitamina D3 para suprir um pouco e ingerir um pouco mais de cálcio, que é para subir essa perda óssea que com a idade a gente sabe que acontece. Então,
Com a idade, as coisas todas vão ficando mais difíceis, né? Até a própria cópia da nossa célula, por isso que a gente envelhece, a gente já não consegue, além do fator oxidante, a gente não consegue fazer a cópia da célula da maneira que a gente fazia. Então, a consciência, a conscientização da família e da pessoa, eu acho principalmente da pessoa que fuma, a conscientização dela sobre o mal que ela faz, não só ela, com as pessoas que estão ao seu redor. Quer fumar? Fuma sozinho lá no seu canto. Já, tá, mas não, as pessoas fumam no escritório, ela acha que ela tem o direito, ela fuma em qualquer lugar. Isso eu acho assim, além de ser deselegante, vamos colocar dentro dessa, uma falta de respeito com a vida do próximo. Você vê que, né, atualmente, né, o fumante é perseguido, né? É quase excluído social. Porque hoje não tem nem propaganda na televisão, né, mas tem no cinema, tem na novela, né, aparece lá, né? Porque é importante. E teve essa lei, né, que não pode fumar nos lugares fechados, que felizmente pegou. Graças a né? Deus. E foi bom. O Brasil não é só para o fumante, lei, né? porque, né, o fumante continua, ele sai e fuma lá fora, na rua, né? Mas para aquelas pessoas, os fumantes passivos, né? Resolver quais são os efeitos aí do tabaco para as pessoas que não fumam e permanece, fica numa roda de papo com os fumantes. Poderia dar alerta também. Com certeza, é quase todos os problemas que um fumante tem também. Exatamente. Ou seja, o fumante passivo, você, sem fumar, vai sofrer praticamente todas os mesmos problemas que um fumante vai sofrer, sem dúvida nenhuma. São cerca de 4.700 substâncias tóxicas. E mais de 60 considerados potencialmente cancerígeos. Isso, exatamente. E hoje tem alguns que vêm até com chocolate, menta, né? Cada dia sofistica mais nesses ingredientes. Consegue-se encontrar até resíduos de agrotóxicos no cigarro, que é utilizado na Sim, por causa do tabaco. Né? Exatamente. Pólvora também, né? Para evitar que ele apague. Também, pólvora também. Não, mas aí nós não estamos falando do assunto tão explosivo, não. A gente está fazendo o envenenamento a longo prazo. Pólvora seria uma coisa mais imediata, uma explosão. Mas a conscientização, eu acho, através da família, eu sempre bato nessa tecla, né? Seria uma coisa muito, muito importante. Tá aí o seu médico, o seu dentista te orientar. A mulher, às vezes, a gente ainda consegue convencer, porque você consegue o lado estético. Fumar vai deixar os seus dentes, vai para o lado da vaidade. Para mim, eu acho que não interessa se o meio é psicológico ou se é químico, contanto que você consiga resolver o problema, eu acho que ele é válido e deve ser usado. Então, falando em resolver problema, eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho desenvolvido por vocês no HU, como que a pessoa faz para ter acesso a esse serviço. Bom, o HU hoje ele conta com uma equipe multidisciplinar que trabalha nessa área de odontologia. Nós estamos agora com os atendimentos completamente regulados pela Prefeitura. Isso vai viabilizar o acesso de toda a população, via as unidades básicas de saúde, via as secretarias de saúde da cidade. A gente hoje nós somos o único serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial que atende a microrregião de Juiz de Fora, um atendimento gratuito pelos 100% SUS, e que está estabelecido que atende rotineiramente. É referência, né? É uma referência aqui para a cidade. E inclusive, amanhã nós vamos fazer um mutirão de prevenção do câncer de boca no Hospital Universitário, aproveitando esse dia 31, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. E então, os pacientes que querem ser avaliados, eles, através das unidades básicas, através das regionais, através da sua secretaria de saúde, eles podem fazer a marcação da consulta, que vão ser atendidos, vão ser avaliados e vai ter o seu problema determinado e resolvido. Ou identificado, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Porque não precisa esperar chegar a uma situação extrema para procurar um serviço como esse, né? Na verdade, Caio, infelizmente, o que a gente recebe hoje em dia são pacientes que já vêm num estágio de evolução muito avançado e que a resolução do problema se torna bem mais difícil. O que a gente trabalha? A gente está trabalhando na parte de prevenção. O que tem que observar? A gente tem que observar manchas brancas na boca, manchas avermelhadas, caroços na boca, feridas que não cicatrizam em 2 semanas, manchas escuras. Isso tudo tem que ser observado pelos pacientes. E se tiver dúvida, tem que procurar um profissional habilitado para avaliar aquele tipo de lesão. A gente fala muito em questão de prevenção, ela é necessária, né? Mas quando se trata
quando se aborda a questão do tratamento. Aqueles adesivos que são muito famosos, é discutido muito sobre eles, eles são efetivos? Eles funcionam? É só aproveitar, além disso aí também, dentro do tratamento, o tempo está encerrando, né? E também nesse caso da boca, ou qualquer parte mais atingida, o céu da boca, a língua, isso também se submete a quimioterapia, radioterapia. Em termos estatísticos, eu não sei te afirmar assim, proporcionalmente qual que tem mais estatística, mas o certo é que quando acomete em cavidade bucal, seja um tumor em mandíbula, em língua, e às vezes quando o diagnóstico ele é mais tardio, aquilo que era até então para se fazer uma biópsia, e que muitas das vezes uma biópsia excisional, que ia ser retirado o tumor e depois um acompanhamento, já torna-se um tratamento muito mais complexo, oneroso, que interfere na sobrevida do paciente, na qualidade de vida dele. E imagina você ter que fazer uma ressecção, uma cirurgia mutilante, que às vezes com retirada de parte da língua, com parte do tumor, e aí já entra a dificuldade de fonação, de conversação, dificulta a deglutição, e o paciente perde até muito na sua qualidade de vida, no seu estímulo, entra em quadros depressivos. Então, eu acho que acima de tudo, o importante é você ter ali uma atitude preventiva, fazer o diagnóstico das lesões em fases iniciais, e foi o que o Dr. João Paulo falou. A gente tem na cidade uma referência, tem um hospital universitário, tem uma interrelação de um corpo clínico altamente qualificado, com interação de docentes da universidade, com área de pesquisa, de estímulo. Então, eu acho que existem profissionais lá dentro motivados para trabalhar, com uma estrutura muito boa, né? Então, eu acho que está aberto à sociedade, e aqueles pacientes que precisarem procurar serão bem acolhidos, bem recebidos. Isso no HU, no bairro Santa Catarina, né, que atende, é lá? Não, agora é lá na unidade Dom Bosco. Lá no centro de atendimento Dom Bosco, do lado ali da Embrapa. Da Embrapa, né? perto da Embrapa, muito bem. Bom, nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, todo o conhecimento que vocês trouxeram. Muito obrigado também, Gustavo. Obrigado. Amigos debatedores, até semana que vem. Eu gostaria de agradecer também a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente volta amanhã ao vivo, 11 horas da manhã, aqui pela TVE. Hoje, às 6 horas da tarde, tem reprise da mesa de debates. E você consegue também acompanhar o nosso programa nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. É só jogar lá, TVE Juiz de Fora, e também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.